Como uma música que ninguém queria ouvir virou o maior hit de 2003. O ano de 2003 marcou um momento de transição importante para o mercado musical nos Estados Unidos. Ainda dominado pelas grandes gravadoras e pelas vendas físicas de CDs, o setor começava a sentir os efeitos profundos da revolução digital. A pirataria online, impulsionada por plataformas como Kazaa, Emule e LimeWire, colocava em xeque o modelo tradicional de distribuição musical. Por outro lado, um novo capítulo se abria com o lançamento da iTunes Store pela Apple em abril daquele ano, oferecendo pela primeira vez downloads legais e acessíveis de músicas individuais por 99 centavos de dólar. Isso mudaria radicalmente como o público consumia música nos anos seguintes. Nesse cenário de transição, canais como MTV, rádios e programas de premiação continuavam sendo fundamentais para o sucesso comercial dos artistas. As paradas americanas eram dominadas por uma mistura de estilos, mas o hip hop e o R&B já demonstravam força como os gêneros mais populares e influentes da cultura pop. Beyoncé iniciava sua carreira solo com força total, Justin Timberlake consolidava seu nome fora do NSYNC, e bandas como Evanescence e Coldplay também ganhavam destaque. No entanto, foi no hip hop que o ano encontrou alguns de seus momentos mais marcantes. O hip hop viveu um verdadeiro auge comercial e criativo em 2003. O maior fenômeno foi, sem dúvida, 50 Cent, com o lançamento de seu álbum Get Rich or Die Trying, impulsionado pelo sucesso avassalador de In Da Club, que dominou as rádios, festas e listas de reprodução. Outros nomes como Eminem, Missy Elliott, Jay-Z, Ludacris, Nelly e Outkast também contribuíram para consolidar o gênero como o principal motor da música pop naquele momento. Apesar desse crescimento, fazer uma música de hip hop chegar ao topo das paradas em 2003 ainda apresentava desafios significativos. As rádios pop e os canais de TV tinham forte controle sobre o que era exibido ou tocado, e muitos executivos ainda relutavam em abrir espaço para o gênero, especialmente quando envolvia letras mais agressivas ou explícitas. Isso forçava os artistas a criarem versões censuradas que nem sempre tinham o mesmo impacto da original. Videoclipes com conteúdo considerado polêmico eram frequentemente editados ou até banidos, limitando a exposição dos artistas. Além disso, o mercado estava altamente competitivo, com muitos lançamentos de peso disputando a atenção, o que tornava ainda mais difícil se destacar. Para completar, o hip hop ainda enfrentava estigmas sociais e culturais, sendo visto com preconceito por uma parcela mais conservadora do público. Mesmo diante desses obstáculos, os artistas do gênero encontraram maneiras criativas de ultrapassar essas barreiras, seja por meio de batidas inovadoras, parcerias estratégicas com nomes do pop, clipes marcantes ou construção de hábitos. Hey Ya era uma música da dupla Outkast que mistura funk, rock e hip hop. E essa era a mais recente aposta da Arista Records, gravadora que publicou o álbum duplo, Speaker Box e The Love Below. Nos escritórios da Arista, todos estavam confiantes de que essa música seria um estouro. Essa confiança não era apenas intuição. Naquela época, a indústria fonográfica estava passando por uma transformação baseada em dados. Os executivos de música e rádio usavam softwares para prever os hábitos dos ouvintes. Uma empresa chamada Polyphonic HMI criou o Hit Song Science, um software que analisava as características matemáticas de uma música e previa seu sucesso. Através do Hit Song Science, foi possível prever que Come Away With Me, de Norah Jones, seria um sucesso, mesmo quando a indústria musical
não acreditava. A inteligência artificial também previu a popularidade de Why Don't You and I de Santana, apesar das dúvidas dos DJs. Quando os executivos da Arista testaram Hey Ya, a música atingiu uma pontuação altíssima, apontando que a canção seria um grande sucesso. No dia 4 de setembro de 2003, uma rádio WIOQ da Filadélfia colocou Hey Ya para tocar às 20 horas e 15 minutos. Durante aquela semana, a música foi ao ar mais 7 vezes, e no mês inteiro rolou de tocar em ao todo 37 vezes. Na época, a empresa Arbitron estava testando uma tecnologia nova para descobrir quantas pessoas estavam ouvindo uma estação em tempo real. A WIOQ era uma das rádios que estavam participando dos testes. Os chefões da estação tinham certeza de que Hey Ya ia segurar a galera sintonizada. Só que os dados mostraram outra coisa. O público não curtiu muito a música. Quase 1/3 das pessoas trocava de estação antes mesmo dos primeiros 30 segundos. E isso não rolou só na WIOQ. Foi uma tendência em várias rádios dos Estados Unidos. Tanto a indústria da música quanto as rádios precisavam que a música virasse um sucesso. Um hit pode fazer a galera preferir ouvir rádio em vez de jogar videogame ou ficar na internet. E isso é bom não só para rádio, mas também para publicidade, TV, bares, baladas e até empresas de tecnologia. Só que tinha um problema. Apesar de os algoritmos apontarem Hey Ya como uma grande promessa, a música estava flopando feio. Os executivos das rádios estavam ficando desesperados, tentando entender como transformar aquilo num sucesso. Na real, descobrir como uma música vira hit sempre foi um grande mistério para a indústria. Lá em 1985, um ex-diretor de rádio chamado Rich Meyer fundou a Mediabase, uma empresa que acompanhava quais músicas estavam bombando e quais estavam caindo no gosto do público. Com o tempo, cada vez mais estações começaram a usar esses dados. As informações vendidas pela Mediabase e por outras empresas parecidas mudaram totalmente a forma como as rádios eram geridas. Meyer queria ir além. Ele começou a investigar porque algumas músicas faziam os ouvintes continuarem na mesma estação. Essas músicas, que os DJs chamavam de grudentas, tinham algo especial. Ele analisou centenas delas, tentando entender o que elas tinham de diferente. Algumas eram grudentas por motivos óbvios, tipo Crazy in Love, da Beyoncé, ou Senhorita, do Justin Timberlake. Mas outras faziam sucesso meio sem explicação, como Breathe, da Blue Cantrell, ou várias do Three Doors Down. O mais curioso, tinha música que muita gente dizia que não gostava, como as da Christina Aguilera ou da Celine Dion, mas mesmo assim ninguém trocava de estação quando elas tocavam. Pesquisas mostravam que muitos homens diziam odiar Celine Dion, mas ainda assim continuavam ouvindo. Aos poucos, Meyer foi percebendo um padrão. Todas essas músicas grudentas soavam familiares. Eram parecidas com outras que já tinham feito sucesso, só que com um toque mais refinado. No fundo, é isso que o cérebro espera ouvir no rádio: sons familiares. E tem ciência por trás disso. Nosso cérebro gosta de reconhecer padrões. Quando a gente ouve uma música parecida com algo que já gostamos, essas áreas do cérebro se ativam, ajudando a decidir no que a gente vai prestar atenção. Isso acontece porque, quando a gente ouve algo que já parece conhecido, dá para curtir sem precisar prestar muita atenção. É como se o cérebro dissesse: relaxa, já sei o que é isso. Esse hábito de escutar ajuda a separar o que é importante do que dá para ignorar. Por isso que músicas que soam familiares grudam na cabeça. A gente tende a gostar de sons parecidos com coisas que já ouvimos antes. É quase automático. E foi justamente aí que Hey Ya começou a dar problema. Apesar de todas as previsões dizerem que a música ia bombar, ela não soava familiar para os ouvintes de rádio. E a real
é que ninguém quer ter que pensar demais toda vez que uma música nova começa. As pessoas só querem deixar o rádio rolar no fundo, seguir o fluxo. A grande questão é como fazer alguém ouvir uma música diferente tempo suficiente para que ela se torne familiar. A resposta? Fazer o novo parecer com algo que a gente já conhece. É assim que os DJs conseguem enganar o cérebro e fazer até as músicas mais esquisitas virarem hits. Quando Hey Ya foi lançada, tudo indicava que ela ia estourar. A música era diferente, cheia de energia, e não parecia com nada que estivesse tocando no rádio naquela época. Mas foi justamente por ser tão única que ela causou estranheza. Nos primeiros testes nas rádios, muita gente trocava de estação assim que ela começava. Ou seja, por mais original que fosse, Hey Ya ainda precisava soar um pouco mais familiar para cair no gosto do público. Foi aí que os programadores das rádios e os DJs tiveram uma sacada baseada em psicologia: usar a tal da técnica do sanduíche musical. A ideia era simples, mas genial. Para uma música nova ser melhor recebida, ela deveria ser tocada entre dois hits que a galera já amava. Assim, a novidade ficava escondida no meio de sons conhecidos, criando um clima mais confortável e evitando aquele choque inicial. Na rádio Weok, da Filadélfia, por exemplo, os DJs começaram a tocar Hey Ya entre artistas que estavam bombando na época, tipo Blue Cantrell, Christina Aguilera e Three Doors Down. Olha só como foi a sequência num dia específico, 19 de setembro de 2003. 11h43, Here Without You, Three Doors Down. 11h54, Breathe, Blue Cantrell. 11h58, Hey Ya, Outkast. 12h01, Breathe, Blue Cantrell. Aos poucos, o público foi se acostumando com aquele som diferente, a batida acelerada, o refrão chiclete e o estilo misturado da música. Em poucas semanas, o índice de rejeição, que era de 26,6% em setembro, caiu para 13,7% em outubro e chegou a só 5,7% em dezembro, ou seja, forçar a familiaridade funcionou. Hey Ya virou um fenômeno, tocava até 15 vezes por dia em algumas rádios, vendeu milhões, levou um Grammy e colocou o Outkast no topo como um dos grandes nomes da música de 2003. No fim das contas, o que fez Hey Ya virar esse sucesso todo não foi só a música em si, foi a forma inteligente de apresentar algo novo sem assustar o público. É o mesmo princípio que psicólogos lá da década de 40 usavam quando tentavam fazer as pessoas comerem fígado disfarçando ele num bolo de carne. E os DJs fizeram o mesmo com essa faixa ousada, esconderam ela no meio de músicas seguras. Hey Ya não foi só um hit, foi uma aula sobre comportamento humano, psicologia e o poder da repetição. Ela mostrou que na música o novo só vira sucesso quando parece, de algum jeito, familiar. E é curioso pensar que mesmo num mundo cada vez mais guiado por dados, algoritmos e inteligência artificial, ainda é o cérebro humano, com seus padrões, manias e vícios, que dita o que fica na cabeça e o que passa batido. Então, da próxima vez que você ouvir uma música que não curtiu de cara, dá mais uma chance. Vai ver, é só o seu cérebro pedindo um tempinho para se acostumar. E se curtiu esse vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que vive dizendo que hoje em dia não tem mais música boa. Vai ver, ele só não deu play o número de vezes suficientes. Até a próxima.